Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, acredito que todos os amigos já devem ter olhado o vídeo anterior que versa sobre o mercado americano, Estados Unidos, e visto que o mercado americano encontra-se realmente em um ponto bastante atraente de suporte com sinais de reversão para retomada de alta. O mesmo está acontecendo aqui no mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas, eu já tinha comentado ao longo dessa semana, aparentemente produzindo um cenário muito similar de reversão de tendência. Quando a gente pega o Ethereum contra dólar Tether, nós tínhamos feito aqui uma movimentação que é basicamente a aproximação de uma zona de suporte. Esse suporte dado por um topo anterior rompido nessa região. Feito um movimento que se chama de ABC. E agora estaríamos produzindo um pivô de alta clássico, que tem como objetivo retomar a região de 3.750 dólares e posteriormente romper o topo de 4.070 dólares. Quando a gente bota o gráfico semanal, fica muito mais claro visualizar justamente essa movimentação de alta, esses topos e fundos ascendentes que estão acontecendo dentro do Ethereum. Então, esta correção que vocês veem aqui no Ethereum é uma correção lateral, em que o mercado faz uma correção de lado, e a correção atual observada no Ethereum é uma correção aguda. Pela teoria de análise técnica clássica, as correções elas se alternam. Então, quando você faz uma correção lateral, a correção seguinte é uma correção aguda, e isso está absolutamente normal, natural e esperado dentro do mercado. Em última análise, eu entendo que o Ethereum tem como objetivo ainda voltar para o seu topo histórico, observado em 2021. Neste momento específico, vocês estão vendo, tem uma pequena posição minha aqui, um resíduo de posição minha. De fato, esta movimentação aqui origina uma entrada. Não é uma entrada perfeita ainda do ponto de vista técnico, sendo bem franco, porque eu observo que, pelo menos na leitura da forma como eu leio, eu observo que o Ethereum ainda não entrou no modo campanha de compra. O que é o modo campanha de compra? O modo campanha de compra é um modo que eu trabalho muito, sempre trabalhei muito em ações americanas e Brasil, e é um modo em qual eu vou procurar por pontos de entrada no gráfico diário. Serão swing trades extremamente eficientes e extremamente interessantes, realizados dentro de um gráfico diário. Mas para que isso possa ser executado, eu preciso que algumas premissas básicas sejam produzidas. Uma delas é os preços estarem trabalhando acima da média móvel de 50 períodos, não a exponencial aritmética. Nós estamos longe disso neste momento. Hoje de noite nós teremos a live. Hoje de noite nós temos a live que eu passarei a fazer com os membros da área membros, tá? Nos domingos à noite. Então, normalmente eu devo estar preparando toda uma nova programação para a área membros, e uma dessas programações será a programação para a área membros de criptomoedas. O BTC, por sua vez, está um pouco mais fraco do que o Ethereum, e isso é normal, porque afinal de contas, no dia 30 nós teremos a possibilidade da ETF de ETH Ethereum sendo liberada lá na Ásia, e isso está trazendo uma certa pressão compradora maior dentro do Ethereum. Ainda assim, quando a gente olha essa movimentação, a gente entende que este candle número 116, ele foi falsamente perdido pelo candle número 118, e a gente acionou um trap de compra no gráfico diário dentro do BTC para buscar o topo anterior em 67.356 dólares. O último trade que nós realizamos é o trade da Near. Tá? Esse trade a gente realizou recentemente com os amigos. E a Near opera dentro de uma tendência de alta. Ela fez duas correções agudas, a primeira sendo esta e a segunda sendo esta. E neste momento, a Near opera numa movimentação que tem como objetivo romper o topo anterior e talvez, bem provavelmente, iniciar o movimento de caminho até os 18 dólares e 20, que é o meu objetivo final,
por um prazo mais longo para a posição de NIR em 19 dólares. Na verdade, a área de 20 dólares chama a NIR nesse momento. É bem verdade que antes disso, nós temos algumas resistências surgindo e nós comentamos com os amigos que aqui era o ponto perfeito de entrada, esta região. Média móvel de 80 subindo, estocástico lento caindo, tocando uma zona de sobrevenda, 1, 2, 3 de compra formado, feito o trade. Eu assumi posições aqui e logo depois eu aumentei posições nesta ruptura e com isso estou com o preço médio nessa posição que aqui encontra-se, como vocês estão vendo. E aqui sim, nós já temos condições de iniciar uma campanha de compra dentro de NIR. Eu vou estar fazendo uma campanha de compra em Farm. Tá? Iniciei uma campanha de compra em Farm. Essa campanha de compra em Farm Harvest, eu vou acompanhá-la na área membros. Tá? E essa movimentação aqui, então, ela está criada, tomada de posição neste ponto aqui, vocês estão vendo, foi o ponto de entrada. O meu stop posicionado neste fundo, um risco de 1.600 dólares para um alvo de quase 4.000 dólares. E aqui eu coloquei uma posição inicial de em torno de 5.200 dólares. Tá? Então essa é uma posição feita em farm, no meu entendimento, encontra-se dentro de uma campanha de compra. FET. FET continua trabalhando num ótimo ponto de entrada. FET está num ponto perfeito para mim de entrada. É um ponto que eu não posso desprezar. Realmente tocou média móvel de 80, estocástico lento sobrevendido, sentiu a região de suporte e estando ali fez a sinalização. Depois de romper a região, entregando então a possível entrada nesta área aqui, FET faz um movimento de recuo que é muito frequente. Eu chamo isso de chancha, ou alguns chamam isso de pullback, e este pullback foi originado gerando uma nova posição de entrada que aqui encontra-se. E por isso eu olho para a FET pensando basicamente que é um ponto que eu não posso estar absolutamente alheio. Pelo contrário, eu tenho que olhar com muita atenção e procurar por novos pontos. E se eu não conseguir tomar uma posição aqui, pensar realmente se as outras criptos que eu tenho em carteira compensam eu perder este movimento fantástico de entrada que está acontecendo aqui. Tá? Então eu tenho olhado, pensado bastante a respeito e estou pensando em trazer de fato muitas coisas para cá. Muito mais para cá. O problema é que eu já estou com uma boa concentração em FET, eu estou com uma boa concentração em NIR. A gente tem algumas outras criptos nesse momento que estão ficando cada vez mais poderosas, interessantes. A própria Uniswap, né, o token da DeFi, que está numa zona de suporte de gráfico semanal, formando uma região de suporte e rompendo a máxima da última semana, e agora desenha um objetivo de retomar o topo anterior. Nós estamos falando aqui de uma alta de quase 42%, eventualmente talvez até 76%. Eu sei que tem muitas notícias desagradáveis a respeito da Uniswap, mas novamente são essas notícias que fazem simplesmente com que o mercado produza este tipo de correção, este tipo de queda e que permita realmente que os institucionais comprem do varejo assustado. Né? Comprem do varejo que vai estar assustado vendendo. Então lembre-se que o conceito principal para nós fazermos dinheiro dentro do mercado é comprar movimentos de recuo dentro de tendências de alta. E é o que nós estamos vendo na Uni nesse cenário agora. Então, olhem com muita atenção para a Uni e para outras criptos que estão em tendência de alta, mas que estão se aproximando de suportes, que é o que nós estamos vendo, galera. Então, quando a gente presencia isso, tendência de alta, em que a gente localiza suportes, eu preciso lembrar que é o ponto perfeito para a gente assumir. A gente não tem que comprar altas depois de muitas altas, porque nesse caso nós estaremos pagando caro, bem caro. Tá? Então vamos olhar isso com atenção e prestar muito este aspecto.
Tá? Bom, olhando aqui a ENA, que muitas pessoas estão trabalhando, ENA dentro de um gráfico diário, a ETENA ela tem um gráfico muito curto operacional. Eu coloquei pouquíssimo dinheiro dela nesse momento, até mais como um teste em si, mas o fato é que está operando abaixo da média móvel de 8, abaixo da média móvel de 80 e, portanto, não encontra-se em um ponto muito interessante para compras. Eu não estou aumentando posições em ENA. É uma política minha, às vezes, colocar um pouco de dinheiro no papel para que eu fique prestando atenção a ele com mais foco e com mais necessidade. Tá? Vamos ver aqui, Ethereum contra BTC. Uau! Ethereum contra BTC faz o retorno para esta zona de lateralização que ele apresentava há muito tempo. E agora toca uma zona de resistência, que é este topo anterior. Mas, no meu entendimento, deve voltar pelo menos por metade dessa área. Portanto, neste momento é mais inteligente estar focado em Ethereum do que no próprio BTC em si. Mantra, lindo papel, tá? Lindo ativo, melhor dizendo, está numa boa tendência de alta, se aproximou da zona de suporte. Mantra entregou uma bela oportunidade de compra aqui. Eu aumentei posições nesta movimentação aqui e agora estou com o Mantra na minha carteira. Uma posição considerável. O meu stop dessa posição fica abaixo desta região que aqui encontra-se, então ele é um stop mais caro, sem dúvida alguma. Nós estamos falando de um stop de quase 3.200 dólares. E meu alvo aqui nessa posição é no mínimo esta amplitude para cima em 2 ou 3 vezes. Sim, meu alvo para Manta está bem longo. Meu alvo para Manta encontra-se em 1,55, de fato em 2 dólares. Esse é meu alvo principal de Mantra. Só que o meu objetivo aqui não vai ser vender todas as minhas mantras lá em 2,03. Não. Quando chegar ali, eu vou realizar apenas o suficiente para botar o meu financeiro de volta e daí eu fico com o mantra em carteira de graça. Tá? Esse é meu plano para tanto esta cripto quanto outras criptos. Eu chamo isso de técnica dos resíduos. Link, por sua vez, Link no gráfico de 240 minutos não está oferecendo entrada por enquanto. No gráfico diário ela está fraca, ela está bem mais fraca do que a Nier, do que a Mantra. Não tenho porquê eu colocar posições nela. Neste momento eu vejo que ela tem compradores defendendo a região dos 12 dólares e ela tem muita venda defendendo e batendo a região desse suporte perdido aqui, o suporte de 18 dólares. Esta região então trava bastante o movimento de Link e poderíamos até dizer de uma forma bem grosseira que ela trabalha numa resistência em torno de 20 dólares e suportes na casa de 10 dólares, que seria algo bem, na verdade, na casa de 11 dólares, 12 dólares, que seria algo bem plausível de ser feito para Link neste momento. No gráfico semanal, a gente percebe que Link está numa tendência de alta, mas ela está numa tendência de alta fraca. Ela está numa tendência de alta mais frágil do que outras criptos. Eu gosto muito de comparar o tamanho do recuo de um papel, de um ativo, em relação ao seu último recuo, para que eu perceba se ele está mais forte ou se ele está mais fraco do que o resto do mercado. Então vejam que neste recuo atual, a Link conseguiu recuar até o último fundo. Isto é um tipo de recuo desagradável. Se tu está numa tendência de alta boa, o ativo não deveria conseguir voltar até este fundo aqui. Na melhor das tendências, o ativo não consegue nem tocar o topo anterior rompido. Na tendência de alta mais forte, o mercado faz o recuo, não toca o topo anterior rompido e volta a subir. Numa tendência média, o mercado vem até o topo anterior, toca no topo anterior e volta a subir. E numa tendência fraca de alta, o mercado consegue penetrar a região do topo anterior e faz uma busca de liquidez interna nessa região aqui, tocando muitas vezes o fundo prévio. E por que este tipo de recuo é mais frágil? Porque ele é o que dá o início a um possível ombro-cabeça-ombro. Ele é quem forma o possível movimento de reversão de um mercado. Então a Link, eu até tenho essa posição aqui microscópica, mas ela não me chama atenção neste momento.
A gente tem algumas outras coisas, como por exemplo, alguns ativos mais, digamos assim, clássicos, como a AVE. A AVE no gráfico semanal também faz um recuo que mostra uma tendência fraca de alta. Esse recuo trouxe os preços até o fundo anterior. É bem verdade que ela rompeu este topo aqui. Ela rompeu a máxima da última semana, e isso seria um cenário até um pouco parecido com o da Uniswap, né? É bem parecido com o da Uniswap. E é bem verdade que essa lateralização intensa aqui de longuíssimo prazo foi cortada aqui, então isso poderia ser um pullback dessa movimentação. Mas novamente eu prefiro trabalhar os ativos, as criptos que estão mais fortes. E eu não vejo isso acontecendo dentro da Uniswap e da AVE neste momento. A Pendle, por sua vez, no gráfico de 240 minutos, aproxima-se de uma zona de suporte dada por fundo anterior. Deixa eu tirar todos esses estudos aqui. Aproxima-se dessa região de suporte, toca essa região de suporte, estocástico grande sobrevendido e permite sim mais compras de Pendle neste momento. Um trader aqui colocaria provavelmente a maior parte dos seus stops abaixo desse nível. Um cara que não é trader, isso que é Pendle contra BTC, tá? Um cara que não é trader nem sequer colocaria stops, porque o cara que não é trader vai fazer um DCA e coisas nesse cenário. Deixa eu tirar aqui esses estudos todos, só para facilitar a vida de vocês. Então a gente consegue observar aqui realmente esta região, que é o topo anterior rompido. Este topo anterior rompido, que funciona como suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, tocando aqui. Só tem um detalhe. Nós estamos mais sobrevendidos neste nível do que nós estávamos neste nível. O que significa que nós temos mais pressão de compra para subir num próximo movimento. Mas Stober não estava fazendo um diamante no diário e não rompeu esse diamante para baixo. Vamos olhar. Algumas pessoas me perguntaram recentemente sobre esse possível diamante desenhado na Pendle. Sim, ela cria um padrão de topos mais altos, fundos mais baixos, topos mais baixos, fundos mais altos. Teoricamente, esse padrão foi rompido para baixo aqui, neste ponto. Tá? Então, é um dos problemas que existe na Pendle nesse momento. É uma das situações mais tensas que existe na Pendle nesse momento. Ela está querendo perder essa zona de suporte aqui. Para mim, seria muito ruim se Pendle perdesse a região de 5,20. Abriria um espaço real de recuo até pelo menos 4,40. E vendo que a média móvel de 80 que está aqui embaixo, ou talvez até mesmo até esse topo anterior rompido aqui. Então meus stops, eles estão neste ponto, tem que ficar muito claros, e é uma quantidade grande de Pendle que eu tenho aqui em carteira. Meu stop deveria ficar abaixo desse ponto, e essa é uma perda financeira maior, mais importante, está dentro do meu controle de risco, mas é uma perda maior. Eu posso também trabalhar aqui a ideia de colocar um filtro de 27%, o filtro de Zoe Ross, e o stop mais correto do meu entendimento deveria ficar aqui, abaixo de 4,87, que fica inclusive abaixo da abertura desta mega barra que encontra-se neste ponto aqui. Muitas pessoas perguntando a respeito de Ondo, então eu vou colocar aqui o gráfico da Ondo contra dólar Tether. O gráfico da Ondo contra dólar Tether está num ponto tecnicamente bastante interessante. A gente tem a Ondo operando dentro de um enorme canal de alta. Esse canal de alta costuma produzir correções laterais como esta. Depois faz alguma correção aguda como esta. E agora está produzindo uma correção lateral, aproximando-se já da linha de retorno do canal de alta, tornando esta região que vocês estão vendo aqui uma zona de contexto de compra. E aqui então a ruptura da máxima de ontem, permitindo para um trader mais agressivo uma entrada. Stop é mais longo, fica abaixo desse fundo, e o alvo seria voltar para essa região lá em cima. Eu não sou muito fã. Não sou muito fã porque a tendência não é uma tendência de alta. Gostaríamos que fosse uma tendência de alta, mas não é. A gente não tem topos e fundos ascendentes. A gente tem um topo e fundo de lado. Então estamos dentro de uma tendência de lado. Tá? E nesse cenário eu vejo a Ondo um pouco mais frágil do que outras criptos. Do que criptos que nesse momento trabalham em tendência de alta dentro de um gráfico diário. Então,
para nós é muito importante a gente entender onde é que a gente consegue alocar os nossos recursos, porque a gente não vai ter recurso para operar tudo, isso é certo. Se a gente pega uma maker contra dólar tether, por exemplo, a gente entende que a maker está num ponto técnico absurdamente perfeito de entrada. Eu preciso ser muito crítico aqui. Maker, para mim, é um excelentíssimo ponto de entrada neste exato momento em que ela encontra-se. Na verdade, já passou um pouquinho do ponto perfeito. Passou um pouquinho do ponto perfeito. Mas sim, ela está perfeita para uma entrada agora, neste momento. Vou até reverter algumas posições que eu tenho aqui para Maker nesse momento. Converter algumas coisas para Maker. Porque sim, ela está perfeita para uma puxada de eventualmente uns 31% naquele ponto que a gente quer. Então, Maker, para mim, está num ponto maravilhoso. Tá? Tocou zona de suporte estocástico, média móvel de 80, fazendo um sinal. Ela está muito mais forte que a maior parte das criptos. E, portanto, eu olho para Maker pensando, ok, é isso que eu quero para mim neste momento. Maker. Tá? Dentro dessa tendência. Quando eu boto esses 40 minutos, já conseguiu cortar acima da média móvel de 80 que a gente está vendo, fez um recuo e, portanto, o Maker encontra-se num ponto interessante. É bem verdade que eu poderia esperar aqui um recuo maior, então eu vou esperar que rompa acima da média, corte essa linha de baixa e vou esperar um próximo recuo com o meu estocástico lento chegando aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, é um ponto obrigatório de compra para mim, Maker, quando tiver o estocástico lento abaixo de 20 no 240 minutos da Maker. Render. Render está... a Render está em cima de um suporte, mas também não está muito forte, sendo bem franco. As altcoins elas estão mais frágeis de fato, né? Elas não estão tão bonitas assim neste momento. Isso porque a dominância do BTC continua muito grande ainda. Né? E a gente percebe que grande parte do dinheiro ainda continua entrando mais dentro do BTC do que de qualquer outra cripto. A Render cortou uma linha de tendência de baixa, fez o movimento de pullback e agora constrói esse 1, 2, 3 aqui. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Eu vou esperar de fato o fechamento do dia de hoje às 9 da noite e aí se romper essa máxima amanhã eu posso considerar uma entrada em Render e sim, aí eu colocarei meu stop abaixo desse fundo aqui e daí eu estou feliz para um movimento de alta na Render nessa movimentação atual. Eu não vou sair da Render agora, eu já deveria ter saído antes. Né? Agora eu vou esperar que aproxima-se dessa região aqui. Isso aqui é uma posição de DCA, na verdade, são resíduos que eu tenho. Então não estou preocupado com essa posição. Assim como o PIF, também são resíduos que eu tenho em PIF. Tá? Então bem ruins nesse momento. É resíduo. São trades que eu fiz, eu não paguei por esse dinheiro, eu não paguei por essas PIFs, elas ficaram ali na posição. Tá? Que é algo que eu gosto muito de fazer. Então agora eu tenho um novo ponto de entrada em PIF? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. O recuo veio até esse fundo prévio. Eu estou operando abaixo das médias móveis de 8 e de 80. Eu não tenho por que operar essas compras nesse momento. Eu venho comprando essas posições já há algum tempo. Então a gente fica olhando o cenário, esperando que haja realmente o cruzamento acima dessa região, o recuo, para daí poder tomar um novo ponto de entrada dentro da PIF. Ok? Ok. Bom, falamos de PIF, falamos de Render, falamos de Farm, falamos de Maker, Near, Ethereum. Vamos ver se tem mais alguma que eu tenha esquecido especificamente que possa ser interessante. Algumas pessoas têm falado de Flock, outras pessoas têm falado de Dogecoin, The Graph. Essas aqui são literalmente meme coins, altcoins, que não tem grandes projetos por trás, mas que podem muitas vezes produzir fortíssimos movimentos. Então sim, até mesmo nesse lixinho aqui, às vezes eu coloco algumas coisas que algum capital só para ficar olhando e prestando atenção nelas. Mesma coisa para, vamos lá aqui, uma Pollex da vida. Pollex também entrega o mesmo tipo de movimentação. Tá? Esses cálculos de preço médio
do Vector, estão todos eles muito estranhos, mas tudo bem. Então, o Pollex trabalhando dentro de uma tendência que tá interessante esse momento técnico aqui, sem dúvida alguma, bem interessante. Ah, e tem a Solana que eu não falei. Solana contra dólar Tether. Solana contra dólar Tether, gráfico semanal, linda tendência de alta, topos e fundos ascendentes. A gente tem aqui uma movimentação que, ao romper a máxima dessa semana aqui, permite uma nova tomada de posição. Veja que o recuo da Solana ele foi um recuo muito mais forte do que o recuo observado em outras criptos, porque o recuo que a Solana trabalhou, ele não veio até o fundo anterior, ele veio até o topo anterior, já formou candles de reversão. A ruptura dessa região permite novas posições de Solana, stop ficando abaixo de 110,90 para carregar pelo menos até o topo anterior da Solana, o topo histórico dela, que é onde o mercado quer buscar mais adiante e provavelmente. Pondex é um outro ativo que trabalha neste momento dentro de uma tendência de alta? Não, é uma tendência totalmente lateralizada. Veja que esse papel está andando muito erraticamente falando. Ele está fazendo uma movimentação de, vamos lá, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo. Ou seja, andando dentro de uma situação não direcional e, portanto, muitíssimo perigosa de ser trabalhada. Tá? Então aqui a gente tem que ir com muita cautela. No 240 minutos, eu fiz uma entrada aqui nesse ponto, como vocês estão vendo, uma entrada interessante. Eu tinha comprado uma posição aqui, depois eu aumentei mais posições aqui, estou com o meu preço médio nessa região, meu stop está relativamente curto, e aqui o alvo dessa operação, no meu entendimento, é uma posição bem pequena que eu tenho aqui em Pandex, o meu alvo é buscar pelo menos esse topo anterior aqui. Então esse é um trade bem pequenininho. Este tipo de cripto mais volátil, mais mexido, eu opero com volumes bem menores. Eu não gosto de trabalhar daí com volumes muito amplos neste tipo de cripto. Tá? Então a relação risco-benefício aqui está interessante. Eu estou arriscando $55 para tentar buscar $365. Só que quando bater nessa região, eu novamente não vou matar toda a posição. Eu vou matar somente o suficiente para voltar ao financeiro desse trade. Tá? Então, esse é um trade que eu botei, vamos lá, 1998, Pondex comprada a 0,063. Então, se a gente fala de 1998 Pondex vezes 0,63 com 10, eu botei $1.260. Eu vou querer tirar esses $1.260 quando chegar em 0,81. Então, eu vou dividir isso por 0,81, eu vou vender 1.556 Pondex. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, uma ordem de venda de 1.556 Pondex a 0,83. Eu deixo isso válido até cancelar. E fazendo isso... Opa, tem que colocar. Tá certo, tá certo. Ó, tá lá. Aquela ordem fica ali esperando que o mercado dê uma cutucada lá. Quando bater ali, eu fico com praticamente 400 Pondex de graça. E isso é a técnica de resíduos que eu tanto gosto de utilizar. Né? Vamos ver se tem mais alguma cripto que as pessoas estejam... deixa eu colocar aqui rapidamente o Crypto Bubbles. Então, para mim, Maker é o que mais me chama atenção nesse momento. A gente olha dentro do Crypto Bubbles algumas criptos que estão puxando mais forte hoje. Na verdade, a grande parte delas estão verdinhas. Near, uma das mais fortes. A gente tem as menorzinhas como a STKRK. A gente tem a Bonk, a gente tem a AR, a gente tem a Jup. A Maker também puxando bem. A Matic, até a Matic dando uma puxada. Eu nem falei de Matic Injective. Deixa eu falar um pouquinho sobre elas. Matic. Matic. Mortic. Mortic encontra-se realmente lateralizado. Esse projeto aqui é de uma grande frustração para muitas pessoas. Ela tinha feito um enorme retângulo aqui. Eu mesmo estou bem frustrado com ela. Ela rompeu esse retângulo para cima. Depois ela devolve o movimento e ela entrega toda essa amplitude para baixo. Exatamente a mesma amplitude para baixo. E agora ela volta
a trabalhar numa congestão, sendo esta congestão uma congestão de alargamento, ou seja, ampliou o retângulo que ela opera. Basicamente é isso que ela fez. E agora, então, o movimento mais provável esperado seria um retorno da Matic para metade desta movimentação aqui, esperando um retorno para 0,88 aqui. Esse é o alvo desse movimento. E aí, se o mercado ficar muito forte, poderíamos voltar eventualmente para 1,27, mas operando nessa lateralização dentro desse retângulo desagradável. Desagradável. Já a Injective, por sua vez, também enfraqueceu bastante. A Injective, que foi uma das criptos mais poderosas no ano passado, fez uma gigantesca valorização. Agora ela está andando abaixo das médias móveis, operando em tendência de baixa no diário. É bem verdade que sim, tem um suporte aqui dado pelo topo anterior, que foi cutucado por essa sombra inferior aqui. Mas o fato é que eu não posso pensar em voltar para a Injective antes que ela tenha especificamente cortado acima das médias e virado para uma tendência de alta, coisa que por enquanto ela ainda não fez. Pediram que eu desse uma olhada em Radium Tether. Radium Tether opera dentro de um gráfico semanal, me fizesse pedido na semana passada nos comentários. Então estamos em tendência de alta. A Radium ela está mais forte do que a Aave e está mais forte do que a Link, porque o último recuo veio somente até o topo anterior. Média móvel formou já uma movimentação de inversão 1, 2, 3. Tudo isso contido por essa enorme barra de alta aqui. Então a Radium está mais forte do que a Aave e do que a Link. A gente está observando que na semana passada a gente conseguiu romper essa máxima, gerando então uma entrada. Essa entrada, executada por traders na ruptura de 1,76, quem comprou aqui provavelmente está com seu stop abaixo de $1,02. Esta é a zona de stop mais sensata para um trader. Não estou falando de um cara que opera em DCA, são coisas diferentes. Lá, Dollar Cost Average não vai usar stop, né? Mas aqui o alvo seria agora qual? 7,18, uma bela movimentação percentual para a Radium num prazo mais longo, numa próxima perna de alta dentro do universo de criptos. Jasmine Tether tem uma posição pequenininha em Jasmine, tá? Na verdade isso aqui é uma posição microscópica de fato, né? Apenas para eu prestar atenção nela. Dentro do gráfico diário está lateralizada há muito tempo, andando de lado. Tá? Essa lateralização ela já dura uma amplitude de tempo muito grande, são praticamente 65 dias de lado. Tá? A última lateralização dela durou aproximadamente quanto tempo? 85 dias de lado, antes que iniciasse um novo ciclo. Então eu ainda esperaria mais uns 20, talvez 30 dias lateralizados para Jasmine, para novos robôs entrarem comprando Jasmine. Tá? Então não olhe nesse momento algo que possa ser feito. Eu acho que a Radium tem uma possibilidade sim de subir bem mais. E eu ficaria olhando mais para a Radium nesse momento do que para a Jasmine. Tá? E sim, ela também tem o potencial de subir umas 7 ou 8 vezes por aí. Vamos olhar aqui outras coisas. Outras perguntas. Pediram também que eu conversasse a respeito de Radix. Ah, sim. XRD. XRD. Ah, não tenho Radix aqui. Não tenho. Daí só através do TradingView. Então, galera, basicamente era isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. 34 minutos sobre criptos. Hoje à noite, ao vivo, live, área membros. Espero vocês lá. Tudo de bom. Até mais!